Boa noite. Paz do Senhor. Só esperando o missionário Igor aí entrar para a gente começar. Paz do Senhor, boa noite para todos que já estão aí. Uma alegria tê-los aqui. Podemos compartilhar mais uma vez do reino do Senhor. Só esperando o Igor. É porque ele vem de longe, pessoal. Vem lá do Nepal, entendeu? Por isso que demora a chegar aqui. Igor, cadê você, Igor? Só um minutinho aí, pessoal. Vou fazer um contato com o Igor aqui.
Espera aí, pessoal. Voltei aqui. Igor, não consigo te achar aqui no meio do pessoal, Igor. Agora eu te vi, Igor. Pô, tava ruim de te achar aqui, cara. Caramba, Igor, tava ruim de te achar aqui, cara. Tô diferente. É que É e também por, porque eu tava procurando o Igor, é I César o teu. por causa da questão de segurança, é bom não deixar o nome exatamente igual em rede social. Então, Ah, como meu tá. nome é Igor César, eu adaptei. Mas é por questão de segurança aqui do governo, essas coisas. Ah, tá certo. Tá ótimo. Então agora já tá explicado. Tá bem acompanhado aí. É, acordou, conseguiu acordar. Foi difícil, mas consegui. Viu? Mas vocês me colocaram na prova, eu coloquei vocês também. É troca de favor, né? Se eu acordo de madrugada, você também acorda. Isso aí. Ontem a gente ficou aí mais de 2 horas aí. Foi Pois é. de 1h45 até quase 4 horas da manhã. Uau. Na verdade, eu nem Foi, reparei, né? Para nós aqui começou 10h30 da manhã. A gente foi até meio-dia e meia com o senhor, né? E depois a gente ainda ficou mais uns 40 minutos entre nós aqui. poxa, foi muito bom a parte de louvor. Tem uma galera afinada aí, hein? Tem uma galera boa aqui. Uma galera afinadinha E aí. são muito criativos também, então no louvor sempre querem inovar com alguma coisa, ou acrescentar, então tem a dança, e aí cantam em inglês, cantam em Nepali, cantam em português. Ah, legal. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas aí a gente hoje aqui, o pessoal, tem uma galera já aí com a gente. A gente vai, a gente vai falar em Nepali hoje, né? Vamos lá, você começa. Jai Massi. Jai Massi. Já é mais, já é mais cedo. Pronto, já tá bom, Tá Ok, bom, Natália. falamos. viu? Amém. Na quarta-feira, a gente tem se reunido com a igreja para trazer uma palavra, né? Como eu falei com você, a gente não está indo, eu não estou indo para a igreja quarta-feira, só estou indo no domingo. Então, a ideia hoje aqui é a gente falar um pouco, né, da palavra. Acredito que você separou um texto aí, eu tenho um texto aqui também que eu quero citar ele, e aí a gente vai compartilhar um pouco com o pessoal que está com a gente aí. As pessoas podem participar aqui também no chat, né? Normalmente eles participam. Não é um culto, né? Porque não tem um período de louvor. A gente vai fazer uma oração para a gente começar e aí a gente vai trabalhar um pouco a palavra. E aí você pode também compartilhar. Eu vou te atualizar também em relação a como que está hoje aqui, o momento que a gente vive, né?
a atual situação que a gente se encontra hoje. E aí você pode falar também para o pessoal da igreja que também ama a sua vida, né? Sua esposa ama essa obra aí. E aí atualizar o pessoal também que se preocupa, né? E que ora por vocês para que tudo fique bem aí também. Amém, pastor. Só o povo está pedindo para você ajustar um pouquinho a câmera, porque está cortando, está vindo mais ou menos aqui do nariz para baixo só, a sua Ah, é? imagem. E É, agora? agora tá melhor. Agora sim. Agora tá todo mundo vendo. Legal. Engraçado, para mim estava cortando o meu queixo aqui. E aí eu desci um É, pouco. agora tá ok. Não, beleza. O Matheus veio agora aqui me avisar também. Mas Ah, beleza. tranquilo. Então vamos orar para a gente começar. E aí a Sim, gente segue uma sequência. Eu vou atualizar você como que está aqui em relação à pandemia. E aí a gente parte para a palavra, pode ser? pode. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder estar aqui junto com teu filho. Muito obrigado por essa ferramenta que nos proporciona uma oportunidade tão grande de poder, mesmo tão distantes, ó Deus, podemos compartilhar. Que o Senhor possa nos ajudar nesse momento. Ó Deus, que a tua igreja seja alcançada nessa hora. Ó Deus, muito obrigado pela vida do Igor, sua esposa, pelas pessoas que têm estado conosco, ó Deus, nesse aprendizado, às quartas-feiras, que o Senhor possa alcançar a vida de cada um nessa hora. Aqueles que sofrem por conta da pandemia, aqueles que, Senhor, estão nesse momento vivendo um momento de luto, de tristeza, pela perda de familiares, eles possam ser alcançados também com a tua graça, com o teu amor e a tua misericórdia. Alcança, Senhor, o Nepal, alcança o Brasil, alcança cada nação. Nós clamamos a Deus nessa noite, para que o Senhor continue cumprindo os teus desígnios aqui na terra e nos ajude a entender e obedecer a tua vontade em todo o tempo. Nos abençoa nos momentos em que passaremos juntos aqui, que o Senhor possa trazer sobre nós algo novo da tua parte, através da tua palavra. Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então, Igor, a gente tem sido assim muito bombardeado em relação às informações, né? Porque as mídias hoje estão muito voltados para a questão política, né? A gente está vivendo no meio dessa pandemia, guerra política. É até um pouco delicado falar disso aqui em rede social, né? Porque a rede social ela distribui as informações de qualquer jeito às vezes, né? Pega uma fala Uhum. somente de uma pessoa e só naquela fala ali eles montam um circo. Mas a gente tem vivido uma dificuldade muito grande em relação a isso, né? A gente acaba as informações sendo abafadas por conta de toda essa guerra política que a gente vive hoje. E aí eu fico observando uma questão até um pouco engraçada, que é o jornal, às vezes, ele noticia muito do que está ruim, mas não fala das coisas boas, né? Eu estou aqui com a tela do Ministério da Saúde aberta, até para atualizar aqui. Essa é a última atualização do dia 26, né? No caso de ontem. Ontem, eu vou começar pelo que é bom. Ontem já tinham 158.500
593 pessoas curadas, recuperadas do Covid, né? Sim. Então, e 208.117, Uhum. isso é um dado não do Rio de Janeiro, tá? Esse é um dado do Brasil. O Sudeste é Entendi. o Sudeste é o que mais tem sido afetado, né? Rio e São Paulo aí são, são disparados aí em números de casos. E aí, casos confirmados hoje são 391.222 pessoas. Novos casos até o dia 26 foram 16.324. E nós tivemos já no Brasil 24.512 pessoas que faleceram por conta disso. E por que que eu quis iniciar trazendo esses números? Porque hoje a gente vive uma questão dentro do Evangelho que às vezes é até desconfortável para alguns, né? Ah, vamos abrir a igreja ou não vamos? Até aquela palavra que eu falei ontem, né? Sobre fé e prudência. O que a gente vive? É falta de fé ou é prudência esse momento que a gente está com a igreja fechada, né? Porque a pior guerra que a gente pode viver é a guerra contra a nossa própria consciência, né? E você ter a decisão na sua mão de abrir a igreja e depois alguém se contaminar e vir a falecer, eu acho que isso é uma guerra interior que ninguém quer ficar com ela, né? Nenhum pastor quer Sim. botar a cabeça no travesseiro e dormir com a luta contra a própria consciência, achando que foi imprudente em relação a isso, né? E aí, quando a gente se depara com isso, a palavra que mais a gente precisa hoje é esperança, né? Então, falar sobre esperança hoje é muito importante. E aí no Nepal? Fala um pouquinho para a gente. A gente está de quarentena aqui há 2 meses e quase uma semana já. Aqui, desde o início da situação que estava se espalhando para os outros países, aqui sempre teve baixíssimos casos. Por muito tempo ficou com um número de 5 casos confirmados, depois 10. Hoje são 886 casos confirmados, no país e 4 mortes. Isso no país inteiro, né? Aqui em Katmandu, onde a gente vive, tem 15 casos confirmados. A preocupação, claro que a ideia não é ficar comparando, ou não existe essa guerra de quem tem mais ou quem tem menos, né? A questão é, enfim, tem os casos, tem mortes, são pessoas. Isso é triste para todo mundo. Aqui, o número ainda está baixo se comparando, mas se a gente com outros países, mas se a gente for olhar aqui dentro, a crescente foi muito rápida, como foi em outros lugares. E a gente tem uma amiga médica que ela disse que provavelmente o pico aqui vai ser agosto, setembro. Então a gente está vendo crescer assim, de maneira muito rápida. E, e quando veio a primeira morte, já começou a assustar mais o pessoal, porque aí você fica mais real, que a coisa está mais próxima e que infelizmente vai afetar algumas pessoas. Então a gente está ainda dentro de casa, previsão. Já foi mudando, igual no Brasil, algumas vezes que chama de lockdown, né? Que tá todo mundo dentro de casa, já mudou algumas vezes a previsão de abertura. Era 7 de maio, depois 18 de maio, agora 2 de junho. Então, um dia antes é que a gente sabe se realmente vai reabrir ou não as coisas. Por enquanto, a informação que a gente tem do governo é que dia 2 de maio, 2 de junho, perdão, vai começar a abrir. Hoje aberto só tem farmácia e os hospitais, e os mercados abrem durante um período do dia, com segurança a fila pintada no chão, os círculos para manter distanciamento. Quando entra, vai medir a temperatura e bota o álcool em gel, só pode entrar de máscara.
Então, a gente, na verdade, no início, a gente chegou a comentar que o Nepal estava fazendo um trabalho muito bom, assim, de contenção. Foi bem urgente e o trabalho de contenção foi bom. A questão é que a gente sabe que isso não é só volta dentro de casa e protege, tem toda a questão de economia também. E é uma coisa nova para todo mundo, para todos os países. Acho que ninguém tem a resposta final e imediata e melhor. E vão existir prós e contras em toda decisão. Aqui a decisão foi colocar o pessoal dentro de casa e trancar. Agora a ideia é que vai começar a soltar aos poucos. Agora a questão econômica também já está. A questão turística, que era uma das fortes é, fontes de renda aqui do país, já é um problema, porque os restaurantes, hotéis, enfim, guia turístico, está tudo fechado. E a gente já ouviu que dos 27 milhões mais ou menos, 28, 29 milhões de habitantes do país, cerca de 1 milhão já está desempregado e os lugares já vão decretar falência para conseguir alguma ajuda. Então, agora também tem mais essa questão acontecendo, é forte, a questão econômica, né? É. Eu ia te perguntar quantos habitantes tem no Nepal. Você falou aí. Você É, comparar com a 29 milhões, né? 210 milhões do Brasil, né? É, tem essa questão da proporção, né? Aqui você vai ver menos casos hoje, mas também tem muito menos pessoas. Então, se começar a ver questão de Uhum. porcentagem, aí eu já não vi essa questão, mas aí pode ser que veja que tá crescendo. E aqui a situação de saúde é muito precária, né, no geral. Aqui na cidade que a gente mora, que é a capital, tem dois hospitais bons, assim, com qualidade que a gente chama de estrangeiro, assim, então tudo de primeira linha e tal, mas não comporta a Sim. população toda, né? Então, aqui na nossa realidade do Ministério do Meninos Olhos de Deus, tá todo mundo dentro de casa, graças a Deus, ninguém ficou doente, não tem os sintomas, a gente está orando todos os dias e pedindo a Deus para que isso não aconteça, né? Não chegue a nós. E mas a gente está dentro de casa e fazendo as nossas atividades online. As aulas bíblicas que eu dou, estou conseguindo fazer online. Nossas reuniões de manhã aqui para nós são online também. Então, todo dia, até o senhor participou, todo dia para nós aqui de manhã, e no Brasil já é de madrugada, mas a gente tem todo dia orado e estado junto, todas as crianças, lideranças. O pastor ficou Ah, acordado bastante tempo de foi madrugada. muito, foi muito legal, cara. O culto foi uma bênção, foi muito bom. Eu, Então, acho que a eu já tive que realidade do Oi? Covid é essa. A gente só está tendo bastante problema a questão assim de fome, né? Começou a surgir muitos casos de fome no país, né? O governo ele dá um subsídio por pessoa, se não me engano, são 175 rupias por dia. E isso para comer, fazer as 4 refeições, não é o suficiente. Isso dá menos, dá US$ 1, né? US$ 1 e pouquinho. $1 e pouco. Vai dar uns R$ 5. Vamos tentar converter para 5,50, R$ 5. Só que não é o suficiente para fazer as refeições, para suprir o que é preciso a população, né? Então tem muita gente agora que está passando fome já, assim como no Brasil também, acho que acredito em outros lugares também. E o governo está trabalhando bastante na questão de levante de mantimento, assim. Então, eu estava vendo no jornal ontem, várias organizações estão colaborando com o governo, inclusive o Meninas já comprou vários assim, sacos de arroz, de mantimento, para colaborar com o governo em si, né? Porque para ajudar essa população que a gente não tem alcance, mas que o governo tem. Eu acho que se a gente tiver uma consciência mundial, porque os países mais desenvolvidos, eles são afetados mais rapidamente, né? Porque as pessoas que têm maior poder aquisitivo, como a Europa, China,
países que as pessoas viajam muito, né? Foram países muito afetados, né? Então, sim, esses países, eles estão, a maioria deles já está saindo do momento crítico. Então, se a gente tiver uma consciência mundial, eu acredito que os países mais remotos, como o Nepal e outros, eles vão poder ser ajudados também por esses países que já vão estar começando a se reerguer economicamente, entendeu? Isso é a uhum, minha oração, na verdade. Isso é o que eu sim, acredito é, que vai acontecer, né? Porque é assim que internamente a igreja é uma nação do céu aqui na terra. E a igreja, ela está funcionando já dessa forma. sim, Lá a gente vê a nossa igreja como exemplo, eu tenho visto o quanto tem sido participativo os irmãos. A gente nunca arrecadou tanto alimento como tem arrecadado nos últimos dias. Por quê? Porque uhum, famílias inteiras ficaram desempregadas. sim, E a sim, gente, e a gente, como igreja, a gente precisa assistir essas pessoas, né? uhum, Então, é o que a gente tem feito. E é o que eu acredito que o mundo inteiro precisa fazer. É momento de compartilhar, né? A sim, gente está aqui agora, né, nessa live. Essa live ela não é uma live comercial. O meu objetivo não é ter. A gente poderia fazer, né, via YouTube também, né? Mas o objetivo não é comercial isso aqui. O objetivo é uma. Igor, tá me ouvindo? sim, sim. Igor, Oi, deu um oi, pause aí. sim, voltou. Beleza. Então a gente observa que as agendas estão todas canceladas, né? Uhum. E o que a gente vai É ter que como... viver agora é de verdade o que Deus quiser. Pode falar, Igor. Não, e falar que ao mesmo tempo que é um momento que, claro, ninguém queria viver, que é assustador e novo, e para todo mundo, e atinge literalmente o mundo inteiro, é realmente esse momento de possibilidade de exercer compaixão, a solidariedade, né? Que estava sempre no coração de Jesus, todos os milagres eram movidos pela compaixão, de perceber o outro, de enxergar o outro, se colocar no lugar do outro. Então isso é muito importante. Sempre foi, mas hoje vai ser, porque se eu não olho para o outro, se eu não percebo o outro, não vejo o outro, continuar vivendo de maneira isolada, os outros vão sofrer ainda mais. Então, claro que é muito difícil alguém não perceber o outro nessa situação, mas ainda é possível, né? Então, graças a Deus pela igreja que a gente ama e obrigado pelo carinho de vocês com a gente sempre também, de caminhar junto, de estar junto. O pastor ligou esses dias para trás para saber como é que estava, como a gente estava passando aqui, porque realmente é muito longe, então as informações não devem chegar aí do Nepal, né? Mas a gente está bem, graças a Deus a gente está bem. Alguns brasileiros foram para o Brasil em março. A, Veio um avião saiu daqui, passou para a Índia, recolhendo os brasileiros que estavam aqui. A gente tinha possibilidade de ir junto, talvez, mas a gente preferiu não ir porque a gente entendeu que aqui era mais seguro para nós e para os nossos familiares. Porque como a gente vai para o Brasil e precisa ficar na casa deles, a gente estava com medo de ser talvez um vetor e levar. A gente tem pessoas no grupo de risco na família. Mas assim, a gente ficou e estamos bem. Estamos supridos, graças a Deus.
na questão do alimento, físico também, né? Então, assim, graças a Deus pela vida de quem tem colaborado com a gente aqui também. Aí, nós estamos bem, graças a Deus. Amém. Vamos então, acho que o pessoal está com a expectativa, né, daquilo que a gente vai trazer em relação à palavra. Eu vou deixar, eu vou deixar você começar. Tá bom. Depois eu volto a bola. Fica à vontade. Eu vou cronometrando aqui. Normalmente o Facebook deixa a gente ficar 1 hora e meia, mas eu vou. Sim. Vamos ver quanto tempo vai levar, né? Porque você também está de madrugada. Vocês estão doidos para ir dormir também, eu acredito, né? Ainda não bateu sono, não. Tá de Não, boa. então tá bom, tá legal. Aí Tá, vocês eu estão em vou. dois, né? Aí vocês estão em dois, um Sim. cutuca o outro aí. Eu que estou sozinho aqui. Tem uma garrafa de água aqui na frente, uma coisa a gente joga água assim um pouquinho. Todo recurso para ficar acordado aqui. Ah, meu Deus, tá bom. O que eu quero compartilhar não deve ser muito longo, não, mas uma das coisas que eu tenho percebido, Deus tem é estudar novamente ir na fonte sobre os nomes de Deus. Eu não vou citar todos que eu tenho estudado, mas pelo menos dois muito fortes para esses dias de pandemia, de isolamento, de falta de estar junto, de falta de estar na igreja. A gente que é cristão passa por essa questão também, né? A falta da comunhão um com o outro, da maneira no culto, assim, todos estão afastados, mas no culto. Eu quero só citar também que imagino a falta para vocês aí, porque eu sei que quando a gente está aí, a gente sempre está na porta, despedindo um a um, abraçando, apertando a mão, e isso não está acontecendo mais de maneira física, né? Agora só virtual. Então é uma coisa que sempre me marcou muito aí na igreja, o carinho, o amor, a comunhão. Eu imagino como a gente tá, como vocês estão sentindo falta disso. Mas um dos nomes que eu quero trazer para essa noite para vocês de lembrar, talvez conhecer ou talvez relembrar, é Jeová Roi, e eu estou falando aqui do nome de Deus revelado no Antigo Testamento, e é interessante perceber, para quem ainda não percebeu, não teve essa chance, do quanto o nome carrega, né? Para nós, quando você fala o sobrenome, você está levando o nome da família, você está lá na minha família do Rio de Janeiro aí, geralmente se fala assim, a família Vieira, então já se lembra dos antepassados, do que eles fizeram, traz também essa questão da responsabilidade do que eu carrego. Então, o nome, ele vai revelar muita coisa, né? E de responsabilidade ou de fatos que aconteceram no passado. E para Deus é a mesma coisa, quando ele se revela trazendo o nome para as pessoas, e a gente vai ver isso na Bíblia, em algumas referências, a gente vai ver essa revelação do próprio Deus dizendo quem é e revelando do caráter dele. E quando esse nome é revelado, ele traz junto a ação que esse nome carrega. Então, a gente vai falar tanto de Deus, de quem Deus é, quanto do que ele pode fazer. E aí, quando a gente for, não vou ler todo o capítulo, mas Gênesis 16 vai relatar a promessa de Deus para Abraão e para Sara de ter um filho. O tempo que eles tiveram que esperar, Sara não conseguiu esperar, ansiosa, não acreditava. Então a gente vê que na história de Sara, essa ansiedade dela estava tirando a fé naquilo que Deus tinha prometido. E se Deus fala, ele cumpre. Mas para Sara esperar foi muito difícil. E trazendo para os nossos dias e a gente tendo que esperar também sem ter uma resposta, porque nós estamos esperando sem saber aqui no Nepal quando vai acabar o lockdown, a quarentena.
No Brasil, talvez alguns lugares estão abertos, algumas coisas com restrições, mas as escolas não sabem como vão fazer, o trabalhador não sabe o que vai ter. Então, não é quando a gente espera com uma data específica, ó, espera até o fim de junho, você se prepara emocionalmente, psicologicamente, mas quando você não tem nada ou pouca informação da certeza de que quando vai acabar, é aí que a fé precisa ser mais forte, né? E a esperança, como o senhor tem pregado para as pessoas, e tomar cuidado com a questão da ansiedade, que é um mal muito forte hoje em dia, a gente ouve muito isso, tanto pastores quanto psicólogos, quanto pastores psicólogos falando sobre essa questão da ansiedade, de quão é nociva, do que ela traz de negativo, do que ela arranca e mata dentro de nós, que é a esperança, o descanso, a paz. E Sara não conseguiu esperar e tentou dar o jeitinho dela, né? O jeitinho dela foi trazer alguém para que engravidasse de Abraão, tentando talvez agilizar aquilo que para ela não iria mais acontecer. Então, para nós hoje, acho que a ideia é pensar sobre o que eu preciso fazer e o que eu não preciso fazer. Uma coisa que certamente eu não preciso fazer é tentar ajudar Deus ou acelerar um processo, dando para o meu tempo, para a minha forma, para o meu jeito. E a gente viu consequências que chegam até hoje em dia na história daquilo que Sara fez lá. Então, outra coisa que é sempre bom a gente lembrar é que as nossas ações elas geram consequências, tanto para nós quanto para os outros, para agora e para o futuro. Então, sempre tem essa responsabilidade daquilo que você vai fazer, das ações que você vai tomar, das escolhas que você vai fazer, porque senão afeta somente a você. Certamente pessoas ao seu redor, a gente não sabe até quando. Hoje, até hoje, os povos em Israel e naquela região vivem consequências dessa história, desse filho que Sara tentou agilizar no tempo dela, da forma dela. Mas aí eu quero botar o foco não em Sara, não em Isaac, não em Abraão, mas sim em Agar, que é essa mulher que engravidou de Abraão, com esse jeitinho de Sara. Quando o filho dela nasce, então Sara começa a ficar com ciúme, porque não é o filho dela. Ela não gerou esse filho. E foi prometida que ela geraria um filho, ela não conseguiu esperar, e esse filho que não foi o filho planejado inicialmente por ela, mas depois da decisão que ela tomou, ele aconteceu, né? Veio e no ciúme, na briga, Agar e o filho dela, Ismael, então tem que sair, são expulsos. E vão parar num deserto, e aí, se a gente for estudar bem, cada Bíblia vai relatar alguns detalhes de que ela estava para morrer. Ela, junto com o filho, encontrou uma sombra para descansar, para morrer. E esse lugar que ela estava era um lugar sem esperança, né? O deserto com tantas possibilidades de interpretação ao longo da Bíblia e para a nossa realidade. Então, se a gente pensa para nós hoje, é um lugar que eu não tenho controle, que eu não tenho uma visão de algo talvez positivo que vai acontecer, que eu estou sem esperança, e que eu estou ali não ter esperança é escolher não viver, né? Isso é muito sério. Então, talvez a ansiedade vai começar a trabalhar de uma maneira tão forte que vai tirar a sua esperança ao ponto de você achar que não existe mais o porquê. É porque continuar, eu estou vendo esses números e cuidado, é sempre bom a gente saber do que está acontecendo, o cristão não pode ficar alienado, então, eu preciso saber o que está acontecendo justamente para orar com entendimento, para não orar de maneira vaga e Deus, o Senhor sabe. Não, eu também preciso saber, né, sobre o que eu estou orando, com autoridade, com sabedoria e com a inteligência de saber como orar, sobre o que orar. Só que cuidado para não se alimentar somente dessas informações e esquecer daquilo que realmente alimenta o seu espírito. E aí Agar estava nessa situação de desespero, de desesperança, de desistência, esperando a morte, quando vem um anjo do Senhor, e agora eu quero ler o 13. Agar atendeu à orientação do Eterno, chamando-o pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela. Tu és o Deus que me vê. Sim, ele me viu e eu
14. Por isso aquela fonte no deserto passou a ser chamada o Deus vivo me vê. Essa fonte ainda existe, fica entre Cádiz e Bered. E eu, talvez dando uma mesma 6, versículo 13 e versículo 14. Essa revelação do Deus que me vê é o nome de Deus revelado em Jeová Roi, que é esse Deus que me vê. Então, para esse momento especialmente, esse é um dos nomes que mais se destaca para mim, por ser essa revelação de que Deus não está alheio a essa situação, de que Deus não está celebrando ou feliz com essa situação, mas ele está junto com a gente porque ele percebe, porque ele vê. E aí, ter os olhos de Deus sobre nós é ter a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que alguém que pode vencer isso, que tem todo o poder para terminar de hoje para amanhã, de agora para 1 minuto, 5 minutos depois, esse mesmo Deus que tem esse poder é o Deus que me vê. E aí é interessante Ah, perceber quando ela fala que Deus me vê, ele me viu, e eu também o vi. E essa reciprocidade revela um caminho no relacionamento que é do coração de Deus para o homem, para todos, que é ele dá o primeiro passo, ele vem, ele se mostra disponível, ele se mostra com vontade, com o desejo desse relacionamento, e em troca eu o vejo. Então ele me ama e eu o amo de volta. Ele me vê e eu posso vê-lo de volta. E ele tomando a primeira iniciativa, é sempre ele dando o primeiro passo. Então, Deus que me vê é um Deus que não desiste. E aí a gente vê na história de Agar que ela consegue enxergar essa fonte, e aí recebe o alimento e também essa água, que, claro, é importante para esse momento. E a fonte, ali o que essa fonte chama Deus vivo me vê. E aí não só perceber que Deus me vê, mas também entender essa revelação de que Deus é um Deus vivo, um Deus que age, um Deus que se move, um Deus que não dorme, um Deus que não descansa, um Deus que está em ação por nós. Talvez não da maneira que eu quisesse. Assim como Sara, talvez a Sara quisesse que fosse de imediato. Talvez por tantos anos ela desejou esse filho, ela não queria esperar mais, ela já esperou tanto, ela vai esperar mais? Então, se não vê, ela faz do jeito dela. Então, para nós, o desafio é a espera. É a espera quando eu não tenho a palavra da certeza de que vai acabar amanhã, ou como vai ficar toda a questão das nações economicamente, quando a gente perceber que diminuiu os casos, que estão terminando os casos e as mortes, ou que já tem a vacina, ou o tratamento correto, mas vai ter um novo momento e a gente tem ouvido muito falar de que a gente vai sair diferente. Agora, qual é essa maneira que eu vou sair diferente? O que tem mudado em mim? Tudo que a gente tinha antes talvez não como desculpa, para alguns desculpa, para alguns como a realidade, de que não havia tempo para muitas coisas, hoje existe até sobrando, e hoje está entrando até no ócio, de que não tem nada para fazer, não tem nada para fazer. Mas o que tem sido mudado em você para você, quando estiver no deserto, conseguir enxergar o anjo, conseguir enxergar Deus, trazendo para você a provisão. A gente vê aqui na história que ela enxerga a fonte. Então, cuidado de onde estão os seus olhos, o que você tem visto, para onde tem ido a sua visão. Se a gente lembrar em Salmos daquela pergunta de elevo meus olhos para os montes, onde está o meu Deus? Eu procuro, eu procuro, eu procuro, mas ali mesmo já tem a resposta, que meu socorro vem de Deus que fez o céu e a terra. Então a gente pode perguntar nesse sentido de querer saber onde, de querer ver, de querer também ver o Deus que me vê. Mas existe uma Sim, resposta. Nossa pergunta não é uma pergunta vaga, não é uma pergunta que vai trazer desânimo ou desesperança ou incerteza. A pergunta, a indagação, a dúvida, ela é muito positiva se ela vai buscar a resposta na fonte certa. Então, a pergunta de olhe para os montes, de onde vem o meu socorro? Eu tenho que também, se essa é uma indagação do meu coração, uma dúvida, eu tenho que ir no lugar onde eu vou ter essa resposta. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E assim como Agar pôde falar, Deus me vê e eu vi,
Esse tem sido o meu desejo e o que eu quero, uma das coisas que eu quero dividir com vocês é essa, de reconhecer em fé que Deus nos vê, que Deus não está alheio, que Deus não foi pego de surpresa, assim como nós, que Deus não tem as dúvidas que nós temos, que Ele é suficiente em si mesmo, que Ele tem todas as respostas, Ele é a resposta para todas as coisas, mas que a gente possa direcionar a dúvida, a pergunta que é comum que exista, e não é um problema, não é um pecado, mas direcionar isso para a fonte das respostas e perceber em Deus isso. E o segundo nome de Deus que eu quero falar um pouquinho também hoje com vocês é um já bastante conhecido para a grande maioria, que é o Jeová Jireh, que é o Deus que provê, o Deus que irá me prover, o Deus que é a minha provisão. Eu vejo, ele me vê, perdão, primeiro ele me vê, eu vejo, só que nessa ação não é só enxergar, não é só ver algo, é na verdade ver nele a provisão daquilo que eu preciso, de tudo que eu preciso. E a gente, mais um dever de casa aí vai ser ler Gênesis 22, então você vai ler Gênesis 16 para a história de Abraão, um pedaço da história de Abraão com Agar e Sara, e Gênesis 22 para a história ainda de Abraão já com Isaac, já com o filho que veio com Sara. E a gente vai ver essa espera que eles tiveram, da promessa vir o jeitinho, mas depois esperou e engravidou, e veio o filho que já carrega o nome, de novo, o nome que já traz revelação, Isaac, o filho da promessa, que já fala daqueles que esperaram em Deus, e da promessa de Deus realizada, apesar deles, apesar de Sara, a promessa foi realizada porque o que Deus fala, ele cumpre, não depende de mim, graças a Deus por isso, mas quando a gente vê Isaac crescendo e Deus pedindo de volta a ele, existe muito questionamento nisso, né? Como é que Deus pede para um pai matar um filho? Claro que Deus já sabia o final da história, mas a questão era para Abraão ver o seu coração. Deus já sabia e sabe de todas as coisas. Ele não precisa ser testado ou tomado em nada, mas nós sim. E aí, quando Deus pede a Abraão que devolva Isaac, é pedir a promessa que você orou por tantos anos, esperou por tantos anos, se cumpriu, agora me devolve. E aí a provisão de Deus vem no sentido de que o coração de Abraão estava no Deus que provê, e não na provisão. Então nós temos orado e declarado e esperado e crido nesse tempo para passar na cura e enfim, que seja erradicado esse vírus e essa doença. E claro que a gente ora por isso e espera e crê nisso e precisa esperar. Além da a nossa ação em oração é a espera, né? Mas Uhum. a, chegando o que nós esperamos muito, qual é a nossa reação? Agora eu tenho com Deus, agora eu tenho tempo de sobra, então não tem problema. Mas quando vai chegar o momento em que eu preciso da disciplina em escolher, apesar de tudo de novo voltar àquela rotina pesada, eu vou voltar a escolher Deus como eu tenho feito agora, vai ser vou ter aprendido com esse tempo da espera, esperar esse vírus passar, esperar uma resposta do governo, esperar as escolas reabrirem, esperar o comércio. Esse tempo da espera tem gerado algo em nós. O que tem sido gerado? E aí, Abraão não hesita em devolver para Deus, declarando com aquela ação de que Deus é mais importante do que aquilo que ele pode realizar. Para ele, Deus é ainda mais importante do que a promessa que ele estava vivendo e desfrutando. E uma das versões diz que uma voz do céu bradou em alta voz. E aí, nós, essa ideia de por que uma voz forte, por que um grito de pare, enquanto ele ia sacrificar o filho. Porque o coração dele estava totalmente na questão de reconhecer que Deus era mais importante. Provavelmente se fosse algo mais calminho, não ia dar tempo, porque ele estava tão decidido em honrar Deus, em obedecer Deus, mesmo sofrendo, é claro, que a voz bradou. E aí ele percebeu a provisão, chegou o cordeiro.
e o cordeiro que aponta para Jesus, né? Então, desde aquela história, Deus já revelando que a provisão para nós é Jesus. Então, chegou o cordeiro, Abraão sacrificou o cordeiro e ele desce de novo junto com Isaac. Todo esse contexto para Abraão naquele momento foi muito importante, mas até hoje ecoa para nós a história dele. Até hoje a ação, a decisão dele nos ensina. Então, para nós, qual é a nossa espera? Qual é a nossa recompensa? Qual é a nossa provisão? Jesus. Claro que a gente precisa da comida, do dinheiro do aluguel, da roupa, do dinheiro para a escola, do dinheiro para a compra de comida, para tudo isso. Mas mais importante, acima de tudo isso, está Jesus. E ele já se entregou, ele já decidiu por nós. Então, a provisão de Deus, quando eu declaro isso, e Salmo 23 traz bem essa revelação também do Deus que é o pastor e que nada vai me deixar faltar, ainda que me falte algo material que eu queira, o que eu preciso já está em Deus. Tem uma canção do... Ai, esqueci o nome do grupo mais da dupla. Projeto Sola. Se alguém não conhece, pode procurar aí. São teólogos cristãos e são músicos. Então, as músicas são carregadas da Bíblia e de Cristo e são ensinamentos. Ele fala, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se a minha vida está em Deus, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque se ele falou que o que eu preciso, ele vai me dar, se eu não tenho, eu não preciso. Naquele momento, ou pode ser que nunca, mas o que eu preciso, ele já providenciou. Então, Jeová Jireh, declarar esse nome é trazer toda essa revelação. O Deus que providencia o que eu preciso, mas acima das minhas necessidades básicas, que em Mateus já estão garantidas que se o passarinho que não trabalha tem, se o lírio do campo que não trabalha tem, quanto mais nós, a bebida, a comida e a vestimenta são garantidas, ou seja, tudo que é essencial para mim está garantido em Deus, que me ama, que cuida de mim. Mas acima disso, Jesus que é a provisão de tudo. E aí passa dessa vida. E aí se eu tenho fé apenas para essa vida, eu sou um tolo. Mas se eu tenho a esperança da vida eterna, em Jesus ela já foi conquistada. Então a provisão, para mim, ela passa dessa vida. Ela chega aqui naquilo que eu preciso. Deus cuida de nós aqui, e a gente precisa de coisas aqui, Ele cuida de nós aqui. Mas acima disso, importante do que isso, é a garantia de um lugar onde eu não vou ter necessidade de nada, eu não vou ter falta de nada, não vai ter doença, não vai ter separação, não vai haver morte, não vai haver choro, não vai haver nada que nos traga tristeza, porque lá a plenitude da presença de Deus vai ser revelada para nós. Então, eu quero encorajar tanto para mim, para Ruth, para o Senhor e para todos que estão assistindo aí, seja de onde for, a gente tem nossos familiares também nos assistindo, um beijo para todo mundo. A gente quer reforçar essa ideia de que a nossa provisão maior, mais importante, já foi garantida. Jesus já veio, já se sacrificou, já ressuscitou, já venceu a morte, e com ele nós também. Essa morte dessa carne, desse corpo, desse momento já foi vencida. E a nossa esperança passa a vida, porque ela está em Jesus. E que Deus abençoe a todo mundo que está ouvindo e que Deus traga essa revelação pessoal. O Deus que te vê, ele também quer se relacionar. O Deus que te vê é o mesmo Deus que fala com você, que providencia tudo o que você precisa, inclusive emocionalmente. Na questão da distância agora, Deus não está distante. O distanciamento social é necessário para alguns familiares que não estão se vendo, amigos que não estão se encontrando, mas Deus não está distante. Que a gente perceba Ele junto com a gente nesse momento e em todos os momentos, difíceis ou fáceis. Ele não se afasta. Ele está com a gente. Amém. Amém, Igor. Muito bom. Eu acho que eu não preciso nem mais falar nada. Fique à vontade, pastor. Você falou muito bem, né? Eu acredito muito no que a gente está vivendo como algo que vai nos ensinar. Porque tudo que a gente está passando, a gente nunca mais vai ser o mesmo. Isso é fato.
A gente sair disso e ser as mesmas pessoas. A gente tá mudando várias questões em relação a trabalho, a quantidade de pessoas que estão se reeducando, né? A gente nunca imaginou que lavar as mãos fosse tão importante, né? E nunca fez certo, né? Pelo menos eu nunca tinha feito. Então, a gente a gente está vendo o quanto é importante lavar as mãos, né? Diante de tudo que a gente tem vivido. E assim, quando a gente fala de esperança, porque a palavra esperança, ela é derivada de espera, né? Então só espera, na verdade, quem tem esperança, não é isso? E Sim, você finalizou aí dizendo que Jesus é essa esperança e ele é a nossa maior esperança. Diante de qualquer circunstância que a gente venha viver, ele vai ser sempre a nossa maior esperança, sempre. E você colocou textos aí muito interessantes, né? Eu quero compartilhar aqui também um texto de Jó, capítulo 14. Eu vou ler só 3 versículos aqui, que diz assim: Porque, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra, a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. O autor aqui do livro de Jó, é claro que eu não quero pegar aqui esse texto e formar uma doutrina, né? A gente está falando de um livro poético e não um livro que dá base para a gente formar alguma doutrina dele. Porém, né, o autor aqui de Jó, eu digo autor porque a gente não sabe precisamente se foi Moisés ou Salomão, né? Mas, independente de quem tenha retratado um pouco da vida de Jó, quando a gente se depara aqui com esse momento em que o autor do livro de Jó ele vai falar sobre essa esperança de uma árvore que, mesmo que ela tenha sido cortada, o seu tronco tenha sido cortado, a promessa aqui que eles observam é justamente naquilo que a vida e o testemunho de Jó diziam sobre ele mesmo. E eles testemunham de Jó porque o próprio Deus, ele deu testemunho de Jó. Quando Satanás ele se apresenta, Deus pergunta para ele: tem visto, tem observado o meu servo Jó, né? Você tem visto ele? E Satanás ele diz que tem observado. Então aqui a gente observa o autor do livro de Jó dando um testemunho dele acerca de esperança, mesmo de uma árvore cortada, em que você não olha perspectiva nenhuma, porque quando você corta uma árvore no tronco, é porque você não quer que ela cresça mais. É diferente de quando você poda, né, uma árvore. Você faz a poda porque galhos vão envelhecendo e ela precisa de renovo para ela voltar a ter a força para a frutificação.
E eu observo que hoje a gente precisa continuar frutificando, porque Deus não parou a igreja, e nem essa pandemia pode parar a igreja. A gente tá agora aqui. Ontem, ontem eu já me perdi, Igor. Eu estava ministrando para o pessoal aí do Nepal. Olha quanta coisa que Deus está fazendo. Eu fui no Nepal ontem e já estou aqui de volta. E agora a gente Aqui no Brasil, ministrar para as pessoas aqui e daqui a pouco você está indo embora para o Nepal de novo. Eu fico imaginando se o apóstolo Paulo tivesse Instagram e Facebook. ia ser o maior. Imagina, cara. Então, nem tudo está perdido, porque hoje a gente está vendo que o reino de Deus ele está sendo mais ainda propagado. Sim. Ah, mas tem gente que está com outro objetivo em live, não é de pregar o evangelho, não interessa. O apóstolo Paulo diz, não importa se alguém prega o evangelho por pretexto, por ocasião ou por benefício próprio. O que importa é que o evangelho seja pregado. Então, hoje, a gente tem que entender que tudo o que está acontecendo pode contribuir de uma forma maravilhosa para a igreja do Senhor. Porque provavelmente pessoas que nem são evangélicos ainda, não conhecem a Cristo ainda, estão nos ouvindo agora. Eu tenho Sim. muitos amigos na rede social que não são cristãos. E quando me enviam um convite, eu aceito. Por quê? Porque quando eles entrarem no meu Facebook, eles vão ouvir de Deus. Sim. Então, hoje, o nosso coração precisa se voltar para a esperança. Porque esse texto aqui, que o autor do livro de Jó fala sobre dando testemunho de Jó, porque isso aqui é um testemunho de Jó. Porque quando ele começa a falar, é claro que isso tem uma visão para a posteridade, né? Que uma árvore sendo cortada e a sua raiz permanecendo, ao cheiro das águas ela brotará. Né? E Jesus ele é tido como a raiz de Davi, ou seja, da linhagem de Davi. E ele é essa árvore que ela vai brotar e que depois lá na frente a gente vai ser colocado como ramos nessa videira que foi cortada, porém a sua raiz permaneceu e hoje nós que somos ramos, como diz a palavra em João capítulo 15, nós podemos florescer e trazer esperança para quem está à nossa volta. Então, quando eu falo hoje muito a palavra esperança, não é porque eu quero ajudar emocionalmente alguém, é porque essa é a palavra de ordem do reino. A gente precisa ter esperança. A esperança precisa ser algo que precisa ser renovado todo dia. Mas qual é a minha esperança hoje como igreja? Qual é a nossa esperança? Porque aqui está sendo dado um testemunho de Jó. E quem é Jó? Jó é alguém que perdeu tudo e tinha tudo para não ter mais esperança em nada. Só que mesmo perdendo tudo, ele diz: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor." E ele adora o Senhor. Por que ele adora o Senhor? Porque diante de tudo que ele está vivendo, as dificuldades que ele está vivendo, né, a sua mulher dizendo para ele amaldiçoar Deus e morrer, ainda assim
ele permanece com a sua esperança em Deus. E o que acontece no final da sua vida? Ele alcança tudo de volta. Mas por que ele alcança tudo de volta? E eu quero até, a gente tem 20 minutos só agora, eu quero até finalizar a minha parte aqui, depois eu vou te devolver para você falar mais alguma coisa também. Mas o que eu quero chamar a atenção para o testemunho que é dado acerca de Jó sobre esperança? Porque, primeiro, Jó não teve esperança em conquistar de volta o que ele tinha. Porque em nenhum momento, em todos os capítulos do livro de Jó, não mostra Jó pedindo a Deus, orando e pedindo ao Senhor: Senhor, me dá de volta tudo que eu perdi, me dá de volta. Não, ele só adora o Senhor. Por quê? Porque a primeira esperança de Jó estava em Deus. A primeira expectativa de Jó era no Senhor. E quando a nossa primeira expectativa é no céu e no reino, aí as demais coisas, as coisas que estão à nossa volta, elas podem ser acrescentadas. Então, diante de tudo que a gente tem vivido, eu acho que a primeira expectativa que a gente tem que ter não é em voltar aos cultos, não é em voltar à vida normal, não é em voltar à normalidade no trabalho. A primeira expectativa que a gente precisa ter, se Jesus não voltar até lá, é que a gente precisa estar melhor do que a gente entrou. Porque a gente entrou num momento de prudência e esconderijo em Deus. Né? E tem um salmo que eu gosto muito. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E esse salmo ele traduz o que a gente está vivendo hoje. Uma expectativa de que algo mude para que a vida normal ela volte. Só que Deus está querendo ensinar muitas coisas para a gente. Então, o que a gente precisa hoje é continuar com toda a nossa esperança e expectativa apontando para o alto, apontando para o céu. E nisso, a gente não tem como ajudar Deus. A gente só tem como esperar no Senhor, esperar em Deus. E o que é esperar? E o que é ter fé para essa esperança? É a fé de Hebreus. Fé que eu vejo. Ter fé em algo que eu vejo e que eu posso alcançar não é fé. Fé é naquilo que é sobrenatural e que eu não posso fazer. E só Deus vai fazer por mim. E é essa expectativa que a gente não pode perder. Amém? Igor. Não, só reafirmar que tudo converge para Jesus e tudo que a Bíblia, a história da humanidade, a história relatada na Bíblia, tudo converge para Jesus. E falar principalmente sobre esperança é falar sobre Ele. Então, quando, quando as histórias contadas, as pregações ditas não convergem em Jesus, fica um pouquinho com a orelha levantada assim para perceber o que está acontecendo, porque tudo aponta para ele, tudo é para ele, é sobre ele. E que bom que a gente percebeu aqui que os dois momentos, a esperança é Jesus. É ele que já venceu a morte, ele que já decretou nosso futuro. E é só reafirmar isso uma vez mais para a gente, para nós, para o Senhor, para quem está assistindo, que é tudo por Ele, é para Ele, sobre todas as coisas, né? Voltam para Ele, vieram dele e voltam para Ele, e a gente devolve em louvor por quem Ele é, pelo que Ele tem feito. Amém, Igor. Muito bom.
aqui. Pessoal, acho que a conexão. A gente finaliza assim, então, essa noite. Foi uma alegria, né, ter cada um de vocês aqui. Que Deus abençoe conosco aqui, que você continue vivendo esperança e, e compartilhando aí com todos à sua volta sobre esperança. O Igor está. Pessoal, ficam com Deus aí. Só chamar o Igor aqui para ele finalizar com a gente. Pessoal, não estou conseguindo mais chamar o Igor. Deus abençoe aí, a gente finaliza aqui. Deus abençoe.